Eu gosto de música na adoração. Me ajuda muito e o Espírito de Deus também utiliza os sons da música para nos ajudar, nos inspirar a adorar a Deus. Aleluia. E é tão bom nós podermos estar num ambiente onde há música, onde há cânticos e podermos assim adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eu não sei, podíamos ter bons cultos maravilhosos também, mesmo sem música. Onde estiver Jesus, acho que o ambiente está sempre bom, não é? Mesmo com música ou sem música. Mas parece que com a música, visto que não temos Jesus fisicamente conosco, a música nos ajuda a ir um pouco mais além, não é? E ter um encontro com Ele espiritual e ficar mais abertos para sentir a presença espiritual do nosso Salvador. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Já lemos em Hebreus, esta deve ser pela segunda vez. Carta aos Hebreus, no capítulo 7, e vamos ler do versículo 22 em diante. Diz assim: de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Glória a Deus. Nesta noite eu gostaria de realçar uma palavra que está aqui, que está se relacionando a Jesus Cristo, dizendo no versículo 22, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Fiador. E é esta palavra fiador que eu gostaria de ter como tema para nós falarmos há algum tempo. Quantos aqui é que já foram fiadores de alguém? Alguém? Já temos algumas pessoas que foram fiadoras. E quantas pessoas é que já precisaram de um fiador? Que era exigido para efeito de algum assunto a tratar, um fiador. Então, algumas pessoas também já precisaram de um fiador. Às vezes, nem sempre as pessoas sabem qual é a responsabilidade de um fiador. O que é que ele sujeita ao ser fiador? No dizer de um advogado, que sabe bem qual é a responsabilidade de um fiador, ele diz: a fiança é um termo utilizado no direito civil como garantia especial das obrigações. Garantia especial das obrigações, a fiança. E está prevista no artigo do Código Civil. De acordo com o regime da fiança, e em linguagem comum, pode dizer-se que a fiança é o meio pelo qual alguém se responsabiliza pelo pagamento de uma dívida de outra pessoa
como se fosse o fiador também ele devedor, como o próprio fiador fosse também devedor. Renuncia ao benefício, renúncia, agora no aspecto negativo que a coisa pode cair, renúncia ao benefício da execução prévia significa que os fiadores, se o contrato não for cumprido pelos devedores, não podem vir dizer em sua defesa que primeiro penhorem os bens do devedor e só depois os nossos. Não pode dizer isso. Significa que os dele e o do devedor ficam igualmente penhorados. Não é? Ele fica em pé de igualdade com o devedor. Havendo renúncia a este benefício, tanto os bens dos devedores como dos fiadores respondem pela dívida desse contrato. Respondem pela dívida. Hoje em dia é muito frequente a situação de fiadores ou avalistas que são demandados judicialmente e que veem os seus bens penhorados para pagamento de dívidas das pessoas de que foram fiadores. Eles ficam agora com os seus bens penhorados para pagamento das dívidas das pessoas de quem foram fiadores. Por isso, o ato de prestar fiança é um ato de muita importância e que deve ser praticado com plena consciência do que pode resultar o mesmo. Isto é no dizer de um advogado. Um advogado diz isto. Deve ter plena consciência do que acontece e as responsabilidades que tem um fiador. Não é uma coisa qualquer que se vai ali, assina e pronto, e ficamos livres e resolvemos a situação. Não. Fica obrigado, se o devedor não for cumpridor, ele vai ter que pagar pelo outro. E não pode fugir. Isso é de lei. O que diz a Bíblia acerca disto? O que diz a Bíblia acerca disto? Algumas frases que a Bíblia tem, alguns conselhos também. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Então, tenha cuidado, porque já sabe que o fiador fica responsável pelo outro. Se o outro não é de confiança, você está metido em apuros mais tarde ou mais cedo. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Veja bem, o falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Até do amigo a coisa pode surgir mal. Olha, pode perder um amigo. Pode perder um amigo logo a seguir. Se a coisa não correr bem, você perde os seus bens, perde um amigo e perde muita coisa mais. E paz no coração. Muita paz no coração. Ela vai-se embora. Portanto, a Bíblia nos avisa que ser fiador não é das coisas melhores. É bom até evitar. É bom saber bem de quem está a ser fiador. Não é? De quem está a ser fiador, se for o caso. Agora a Bíblia fala de um homem que certa vez ele se propôs ser fiador. Não de bens materiais, mas ser fiador por outra pessoa. Ele próprio se colocou como fiador de outra pessoa. E ele diz, eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Quem disse isto foi um dos filhos de Jacó, que se colocou por fiador pelo filho mais novo de Jacó, que era exigido lá no Egito por o senhor do Egito, que eles não sabiam bem quem era. Os filhos de Jacó não sabiam bem quem eram, mas exigia
que o filho mais novo, ou o irmão mais novo deles, fosse levado ao Egito. E já tinha ficado um lá preso. Então, o pai disse, eu já perdi um filho. Agora não estou disposto a perder outro filho. De maneira nenhuma. E de maneira que já todos passavam fome, e o pai ficou intransigente em deixar ir o filho mais novo lá para uma terra longínqua de alguém que exigia a sua presença lá. Então, este homem, um dos seus filhos, ele se coloca diante dele e diz, eu serei fiador por ele. Eu serei fiador por ele. Então nós, aqui, neste caso, ele não estava sendo fiador por bens materiais. Ele estava sendo fiador por uma pessoa. Se ele desaparecesse, a vida dele pagava pela vida do outro. Era a condição que, se ele não trouxesse de volta o seu irmão, a própria vida dele iria pagar pela do outro. Agora, isso era um grande dilema para o pai dele. Não só perdia um, mas depois perdia o outro no lugar do outro. Então era pior ainda. Mas ele, como garantia, colocava a sua própria vida como garantia de que o seu irmão havia de ser trazido de volta. A Bíblia tem ainda outra expressão que fala assim: como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como pomba. Alçava os meus olhos ao alto e dizia: ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Fica por meu fiador. Esta pessoa era alguém que estava aflito, estava oprimido, estava necessitado de alguém que o ajudasse a sair da situação em que se encontravam. Um fiador é alguém que resolve, é alguém que ajuda a pessoa a sair de uma situação que ele mesmo, ele só, não pode resolvê-la. Será assim? Estou dizendo bem? O fiador por si mesmo não pode resolvê-la. Não pode solucionar o problema que tem em mãos. Ele precisa de um fiador para o ajudar, para o fazer sair da situação, para resolver o seu problema. Então ele precisa de um fiador. Aqui está dizendo então: Senhor Deus, fica por meu fiador. É bom nós termos então alguém como Deus como nosso fiador. É a garantia plena, não é verdade? Verdadeira garantia. Existe um outro homem, chamava-se Jó. Todos nós já ouvimos falar dele e já lemos a sua vida, o que aconteceu com ele, e portanto a angústia e a dor e o sofrimento porque ele passou. No seu sofrimento, ele dizia a Deus: promete agora, dá-me um fiador para comigo. Quem há que me dê a mão? Quem há que me dê a mão? Quem é que me tirará desta situação? Quem é que me vai dar a mão? E ele pedia a Deus: fica por meu melhor, dá-me um fiador para comigo. Dá-me um fiador. Na verdade, o ser humano meteu-se numa grande aflição e problema. E o homem, para sair desse problema, ele não consegue sair por si mesmo. Tal como alguém que precisa de um fiador, porque não consegue sair, não consegue resolver o seu problema por si mesmo. Também o ser humano, ele precisa de alguém que o ajude, que lhe dê a mão, para sair da situação em que se encontra. A humanidade caiu num estado que por si mesmo não pode sair, não consegue sair. Eu não estou falando da crise económica, não estou falando da crise mundial que se está vivendo, especialmente na Europa e alguns países que estão com a crise mais acentuada. Não estou falando de crise política, não estou falando de crise financeira, dessas coisas assim. Não, eu estou falando de uma crise espiritual,
de um estado espiritual, de uma situação que o homem, em relação a Deus, não consegue sair por si mesmo. Precisa de alguém que lhe dê a mão, precisa de alguém que o ajude. E lá está, na Bíblia, alguns clamores. Alguém clamava, alguém gemia como pomba e dizia, pedia a Deus, fica por meu fiador, fica por meu fiador. Jó, na sua aflição, na sua situação, pedia a Deus que lhe desse um fiador, alguém que lhe desse garantia de o tirar daquela situação. E eu acredito que Deus não só ouviu estas orações, estes pedidos, mas era da sua vontade enviar um fiador para nos tirar, a nós todos, ou a cada um individualmente, da situação aflitiva, da nossa necessidade e resolver o nosso problema. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós já lemos que neste texto que Jesus foi feito um fiador. Foi feito um fiador. No tempo certo, Deus enviou-nos alguém para ser o nosso fiador, ou o fiador de uma aliança que lhe dava garantia de trazer solução para os nossos problemas, para a nossa situação. Ele é o fiador, ele é o garante, ou a garantia dessa aliança, desse concerto que Deus fez conosco através de Jesus Cristo e do seu sangue derramado por nós. Ele é o nosso fiador. Ele é a nossa garantia. Ele é o solucionador do nosso problema espiritual, problema do pecado, problema moral, problema de escravidão. Ninguém pode nos tirar dessa condição a não ser uma pessoa chamada Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a nossa fiança, o nosso fiador, que nos pode tirar. Veja bem que a Bíblia fala de algumas coisas aqui interessantes. E diz, no versículo 25, diz, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, meus irmãos, isto é uma garantia dada pela palavra de Deus e pelo Deus eterno, que é o Deus desta palavra, que Ele pode salvar, pode solucionar, pode libertar perfeitamente. Ele é o fiador que tem garantia. Um fiador também não pode ser fiador se não tiver nada para oferecer, não é? Tem que ter bens, tem que ter condições para ser um fiador. Não é alguém que não tem nada, não tem onde sentar, não tem onde dormir, não tem onde comer, não tem nada, que pode ser fiador de outra pessoa. Não, tem que ter bens, tem que ter condições para ser fiador. Tem que ter alguma coisa para responder pela dívida. Assim, nós vemos que Jesus Cristo, Ele não só é o nosso fiador, mas Ele tem possibilidade de ter garantia para toda a nossa necessidade, toda a exigência da nossa vida, toda a nossa dívida pode ser paga e já foi paga por Ele. Quantos aqui é que sabem isso e podem dar glória a Deus? Aleluia. Podem dar glória a Deus por isso. E assim, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele chegam a Deus. Os irmãos que querem ler este versículo em voz alta comigo, têm as vossas Bíblias convosco. No contexto do tema em que nós estamos, penso que ele se aplica perfeitamente, porque está no contexto em que diz que ele foi feito fiador. E diz, portanto, digam comigo, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para
interceder por eles. Glória a Deus. Não só Ele pagou a nossa dívida, foi o garante, foi o fiador de Deus. Ou alguém, Jó, por exemplo, ele orou e pediu a Deus: dá-me um fiador, dá-me um fiador. E veja que Deus nos deu um fiador. Deus deu um fiador à humanidade. Esse fiador, essa garantia, esse libertador, esse solucionador do nosso problema, da nossa situação, Ele pode salvar perfeitamente. Os que por Ele, através dEle, pela fé nele, que lançam mão do nome dEle, que invocam o nome dEle, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Há pessoas que estão procurando chegar a Deus por outros meios. Pensam que têm garantia através de tal religião, através de tal pessoa que se diz mediadora, ou com poderes mediúnicos, não é? E que através dessa pessoa vão ter garantia de serem ajudados a resolver os seus problemas, a sua situação. Quero dizer que diante de Deus você pode escolher muitos caminhos. Todos estamos aqui, somos todos livres. Podemos escolher muitos meios para chegar a Deus ou tentar chegar a Deus. Porque chegar a Deus é outra coisa. Tentar, toda a gente pode tentar. Chegar, só aqueles que entram pelo mediador, por aquele que garante verdadeiramente, por aquele que Deus nos deu, é que pode mesmo chegar a Deus. Amém? Uma coisa é tentar, outra coisa é chegar. Mas para chegar, não é por qualquer tentativa ou por qualquer meio. Tem que ser pelo meio certo. E o meio certo é um nome, só um nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos estamos aqui, já conhecemos isso? Podemos levantar a nossa mão? Se conhece, dê glória a Deus por isso. Porque há muita gente que não conhece. E há muita gente convencida que não é assim. Há muita gente convencida que não é assim. Há muita gente convencida que todos os caminhos vão dar a Deus. Sim, estão convencidos que é assim. E eles olham para nós, eles dizem, coitadinhos, eles estão convencidos que é só por Jesus Cristo. Mas não, dizem eles, há muitos caminhos, todos os caminhos vão dar a Deus. Eles olham para nós, coitadinhos, que nós estamos limitados a um nome, a uma pessoa. E eu quero dizer, eu estou limitado porque quero estar limitado. Aliás, eu não estou limitado. Eu tenho a solução de Deus na minha vida. E os irmãos também. Temos o único caminho, temos a solução que nos leva e nos garante chegar ao próprio Deus. Aqueles que acham que todos os caminhos não chegam a lado nenhum. Aliás, chegarão a algum lado, mas a Deus é que não chegarão. Porque Deus nos dá apenas um caminho e apenas uma porta para chegarmos até Ele. E por isso, não se aflija quando alguém disser, mas só Jesus é que é a garantia para chegar a Deus. Ele é o único fiador que Deus nos deu. Os outros foram inventados pelos homens. Ou levantaram-se os próprios homens, não é? Ou então alguém os levantou, mas não foi Deus, não é? Porque devemos entender que o mundo espiritual não é só o reino de Deus, também é o reino das trevas. E o reino das trevas não está parado. Satanás não está parado, os demónios não estão parados. Eles estão em atividade. E estão em atividade aonde? Estão em atividades apenas nos ares? Não, estão em atividades na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. E estão inspirando, e estão movendo, e estão procurando mentalizar, e estão procurando levar as pessoas a crer e a envolver-se com coisas que eles próprios querem introduzir na humanidade. Sim, como é que introduz?
introduz na cabeça das pessoas, introduz através dos ouvidos, de coisas que ouvem, e ele introduz através da mente, de pensamentos que lhes surgem. E há muita gente que anda atrás dos pensamentos que surgem na sua cabeça. Sim, dos pensamentos que surgem na sua cabeça. Ou na cabeça de outros e lhe meteram nas deles. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos não é os pensamentos de qualquer pessoa, nem de qualquer fonte. Nós precisamos dos pensamentos da fonte certa do universo, que é Deus. É os seus pensamentos, é a sua palavra, é essa fonte que é a fonte da verdade e que nos pode conduzir na verdade. E essa verdade pode nos libertar. Aleluia. Porque é a verdade que liberta. Alguém disse que a mentira também pode parecer que liberta momentaneamente, mas vai apanhá-lo logo mais tarde. Foi a irmã Bertina Coias que falou aqui ontem, não foi? Foi. Que alguém andava mentindo. E a mentira parecia que cobria e que lhe dava um certo conforto. Só que, muitas vezes, para encobrir uma mentira tem que inventar outra, para cobrir a outra tem que inventar a outra, e é um ciclo vicioso, que a pessoa depois anda sempre à espera, ou na expectativa de algum dia descobrirem, e pronto, e lá se vai a sua cobertura, não lhe dá proteção, nem liberdade. Liberdade é quando nós andamos no caminho da verdade. Amém? Isso é que nos sentimos livres, estamos livres realmente quando conhecemos a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele é a verdade que nos liberta. Portanto, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele chegam a Deus. E depois ainda tem outra coisa que dá segurança. É que Ele vive continuamente para interceder por nós. Isto é, não existe necessidade. Primeiro Ele resolve a nossa necessidade espiritual. Mas como nós continuamos a viver num mundo de problemas e situações difíceis, Ele continua com os olhos postos em nós e com toda a atenção às nossas necessidades no dia a dia, às nossas situações, para interceder diante do Pai. Ele é um mediador, Ele é o nosso fiador, a nossa garantia, não só porque Ele já entregou toda a sua vida por nós para resolver e pagar a nossa dívida, mas agora ainda permanece com os seus olhos e o seu coração colocados em nós para nos ajudar e interceder por nós diante do Deus eterno e Criador, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ali zelando por nós continuamente. Aleluia. Eu quero estar ligado com Ele. Eu quero estar debaixo da proteção dEle. Eu quero estar englobado na fiança que Ele pagou, não é? Na dívida que Ele já pagou por mim. Eu quero dizer que Deus nos deu um fiador. Nos deu um fiador e uma fiança que sabia que nós não iríamos ser cumpridores. A nossa dívida, nós não tínhamos condições de a pagar. Não é o que a Bíblia diz? Que não podíamos pagar a dívida. O nosso fiador sabia que Ele é que ia pagar a nossa dívida e quis ser o nosso fiador. Isto é a loucura de Deus. Você só vai ser fiador se você achar que tem confiança na pessoa para ser fiador, que ele tem condições para pagar e que ele irá pagar. Se você sabe e desconfia que ele não vai pagar, você recua, não quer meter o pescoço lá. Mas o nosso Deus deu-nos um fiador, que é Jesus Cristo, sabendo de antemão que nós iríamos ser incapazes de pagar a dívida. E Ele deu-nos o fiador. E o fiador pagou a dívida e ainda por cima cuida de nós e se mantém alerta e constantemente vigilante sobre a nossa vida para nos ajudar em cada dia
porque Ele quer restaurar-nos, levantar-nos e conduzir-nos a um bom porto, a um bom fim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Devemos estar muito felizes com Deus, devemos estar muito felizes por Jesus Cristo, porque tanto o Pai nos amou e nos deu este favor, esta graça maravilhosa, mas também Jesus Cristo nos amou e sabia que ia pagar uma dívida que não era dele. E Ele entregou a sua vida para pagar essa dívida e ser o nosso fiador, garante diante de Deus. Isso é alguma coisa que deve alegrar o nosso coração. Deve nos fazer render em gratidão a Deus. Deve nos fazer ser reconhecidos para com o nosso Deus. E propor-nos agradecer-lhe, obedecer-lhe, agradar-lhe pelo resto da nossa vida. Talvez o amigo, a senhora que está aqui, tenha andado sem ter conhecimento do favor que Deus tem feito à humanidade. E a si também. E a mim. E a qualquer um de nós que está aqui individualmente. Não posso estar aqui a dizer os nomes de cada um, mencionar os vossos nomes. Mas Deus sabe o nome individual de cada um. E foi individualmente por cada um que Jesus foi feito fiador por nós. Por cada um individualmente. E Deus nos amou individualmente a cada um de nós. Agora, nós precisamos de ter uma resposta individual para com Ele. Amém? Uma gratidão individual e pessoal para com Ele. Precisamos de ser reconhecidos, ser gratos. E precisamos tomar uma atitude individual, cada um de nós, em relação a Ele. Quem é que não sabe aqui que Jesus morreu por nós numa cruz? Deu a sua vida inteira até à morte, até sucumbir, até dizer, está consumado, e expirou, e a sua cabeça pendeu. A morte, a vida foi entregue inteiramente até à morte. E essa vida é a garantia da nossa salvação. É a garantia. Ele é o nosso fiador. E por isso, tu e eu devemos ser agradecidos e propor-nos segui-lo, porque Ele fez isso para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caminho, para mudar a nossa atitude. Porque muitas pessoas não só andam no mau caminho, mas andam numa má atitude também. Andam brincando com Deus. Alguns até sabem o que andam fazendo. Sabem que andam mal. Há pessoas que andam ignorantes, mas há pessoas que andam conscientes. E andam fazendo mal conscientes. E andam numa atitude errada consciente. Isso é pior ainda. Isso é mais condenável ainda. Quando Deus nos ama, Deus tem o melhor para nós, tem garantias para nós, tem um fiador para responder pela nossa vida. Não só nossa vida passada, mas no presente e no futuro. Ele é a garantia que responde por nós. Eu ainda vou ter dívidas para com Deus. Sim, mas tenho um fiador que garante pagar todas as minhas dívidas. Glória a Deus. Eu não sou perfeito. Não fui, nem sou. E enquanto viver nesta vida e neste corpo, certamente ainda se vai manifestar algumas imperfeições e algumas dívidas para com Deus. Mas pela fé, eu tenho alguém que eu sei que Ele vai pagar as minhas dívidas. Porque Ele é o meu fiador. Ele é o teu fiador. E é isso que Ele quer fazer na tua vida também. É isso que Ele quer te dar a ti. É isso que Ele quer garantir para ti. Quer te dar a conhecer isso e quer te garantir, se tu tomares a atitude certa, de que Ele vai fazer isso mesmo. Glória a Deus. Eu quero estar debaixo da proteção e da garantia deste fiador. Amém? Só Ele pode garantir então que um dia eu esteja na presença de Deus. Porque se não houver alguém que pague as minhas dívidas, eu tenho que pagar por elas. Eu irei ter que pagar por elas. Se eu não alçar mão da fiança, da garantia que Ele me dá, eu irei ter que pagar por elas. E eu sei que
isso vai ser doloroso. Por isso, Jesus Cristo é o meu fiador. Jesus Cristo é a minha garantia. Jesus Cristo é a tua, é a nossa garantia. Glória a Deus. E devemos louvar a Deus por isso. E eu peço para ficarmos em pé. Levanta as suas mãos um pouco, e aqueles que já estão garantidos, sabem que estão, as suas dívidas foram pagas por Ele diante de Deus. Você não tinha com que pagar e Deus sabia isso, e deu-lhe um fiador que já sabia de antemão que você não tinha com que pagar, mas quis ser seu fiador, mesmo assim. Mesmo assim quis, você não seria, mas Ele quis e foi. Seu fiador e meu fiador. E Ele sabia que eu não podia, nem você podia. E isto é admirável. Isto é de Deus. Isto não é do homem, isto é de Deus. E é por isso que nós devemos adorá-lo, devemos exaltá-lo, devemos glorificá-lo, porque Ele é digno da nossa adoração, nossa gratidão, nosso reconhecimento sincero e verdadeiro. Aleluia! E uma correspondência para com Ele, genuína dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Levante suas mãos e agradeça a Deus por Jesus Cristo. Não há outro como Ele. Aleluia! Louvado seja, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agradecemos, Senhor, pela obra que já realizaste e que estás realizando por nós continuamente, Senhor. Aleluia, porque o Senhor trabalha continuamente, ministrando em nosso favor, trabalhando em nosso favor, intercedendo por nós diante do Pai. E nós louvamos o Senhor Jesus Cristo por isso. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. E enquanto os irmãos permanecem orando, permanecem louvando o Senhor, eu pergunto se alguém está aqui nesta noite que tem andado numa atitude não boa para com Deus. Tem andado numa situação não resolvida, numa situação negando a Deus aquilo que Ele tem direito, e especialmente uma correspondência à sua graça, ao seu favor para a sua vida. E nesta noite quer mudar de atitude para com Deus. Essa mudança de atitude significa que nesta noite vai colocar a sua fé em Jesus Cristo, mudando de atitude, arrependendo-se e se voltando para Ele. Isso faz com que a sua vida fique aceitável diante de Deus. Os seus pecados sejam perdoados na hora que você toma essa atitude e que você tenha a garantia da sua dívida estar englobada no pagamento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alguém no nosso meio nesta noite quer mudar de atitude, levante a sua mão agora mesmo e nós oraremos por si agora. Oramos por todos aqueles que nesta noite querem mudar de atitude para com Deus, querem mudar de caminho, querem mudar de rumo e querem voltar-se para Deus nesta noite. Ainda estamos em tempo de você levantar a sua mão como sinal que assim, eu quero fazer isso e mudar a minha vida a partir de hoje. Não quero andar mais em risco de partir deste mundo sem salvação, sem garantia, sem um fiador. Glória a Deus. Alguém está entre nós que necessita fazer isso. Aleluia. Nós iremos terminar, mas peço a Deus que a consciência fique fazendo o seu trabalho no coração da pessoa. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque só Deus e a consciência de cada um podem trabalhar de maneira a convencer e a trazer as pessoas até Jesus Cristo e a mudarem de atitude. Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar. Queria anunciar que amanhã nós vamos ter a reunião do ministério. No próximo domingo iremos ter o culto de ceia. Irá estar aqui o pastor Sidraque, que tem sido, e a igreja que ele pastoreia, tem sido uma igreja que tem colaborado conosco na missão. Ele vem do Brasil, passa aqui por Portugal, vai estar conosco no domingo de manhã, aqui em Portimão, no culto de ceia, para
ministrar e cumprimentar os irmãos também, que ele tem sido um amigo das missões aqui em Portugal. E depois, à tarde, nós iremos a Odmira. Iremos estar em Odmira, num culto lá, para visitar os irmãos ali, e por isso iremos nos deslocar. Se alguns irmãos quiserem ir também, no domingo, até Odmira, também podem ir, e assim temos um dia especial ali na missão, porque ele tem estado a contribuir, a igreja que ele pastoreia, tem estado a contribuir para a missão em Odmira. Então é bastante justo, lógico, que ele vá visitar ali o trabalho também. Então, que Deus abençoe. Amanhã a reunião do ministério será à noite, às 9h, e durante o dia nós estaremos aí, quem faz parte do ministério tem disponibilidade, estaremos aí num tempo de consagração, de oração, de intercessão pela obra do Senhor. É isso que ficou estipulado na última reunião que nós tivemos. Então, quem faz parte do ministério, então pode estar aí presente também. Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Está terminado, pode cumprimentar os irmãos e assim sair.